Galera, o CESP divulgou os espelhos de correção da prova discursiva da PGE do Rio Grande do Norte. E aí eu achei legal comentar algumas questões, tá? Uma dessas questões diz respeito à jurisprudência do Supremo Tribunal sobre foro por prerrogativa de função em âmbito estadual. E é disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Vamos lá. Olha só, vou jogar na tela para vocês aqui a questão, tá? Vamos ver o enunciado dessa questão. A questão fala o seguinte, olha só. Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, tramita a proposição legislativa com dois objetos centrais. Mudança de organização do Poder Judiciário Estadual, então organização judiciária, e instituição de novos casos de foro por prerrogativa de função. A proposição tem a forma de projeto de resolução com delegação para a governadora do estado dispor sobre esses temas. Então aqui é um caso de lei delegada, tá? E aí, continuando a questão, fala o seguinte: a governadoria do estado solicitou à PGE que elaborasse parecer, então aqui essa questão era um parecer, tá? A fim de orientá-la no que diz respeito aos aspectos jurídicos da proposição. Então o que essa questão queria saber é o seguinte, basicamente, tá? Ela tinha lá alguns itens, tá, para serem avaliados, tinha lá aborde isso, aborde isso, aborde isso, princípio da simetria, a possibilidade de delegação, a possibilidade de o Estado tratar de foro por prerrogativa de função. Então, basicamente, na questão do conteúdo, o que essa questão aí queria saber principalmente era, pode ter lei delegada nesse caso? E o outro ponto é, o Estado pode legislar sobre o foro por prerrogativa de função? Bem, primeira coisa, né? A lei delegada é aquela lei que é elaborada pelo próprio Poder Executivo. O Legislativo vai lá e delega para o Poder Executivo a elaboração da lei. Não é que o Executivo vai apresentar um projeto de lei para o Legislativo deliberar e aprovar. Não, o Executivo vai elaborar a lei. E essa delegação pode dizer que depois a lei que foi elaborada pelo Executivo tem que passar por uma análise do Legislativo ou não tem. Essa resolução que delega, né, é que vai dizer isso. Bem, então a questão quer saber, pode ter lei delegada nesse caso ou não pode? Primeira coisa, tá? Sobre a lei de organização, sobre a organização judiciária, não pode ter lei delegada, porque a própria Constituição Federal, quando trata de lei delegada, fala não pode ser objeto de delegação a organização judiciária. Então isso aí a gente já sabe que não poderia ser objeto de delegação. E a questão do foro por prerrogativa de função? Essa matéria, foro por prerrogativa de função, caso seja tratada em âmbito estadual, considerando que pode ser tratada em âmbito estadual, tá? Caso seja tratada em âmbito estadual, tem que ser tratada na Constituição do Estado, tá? Que é quem disciplina as competências do Tribunal de Justiça. Não pode ser tratada em lei, teria que ser na Constituição. Agora, será que o Estado tem competência para legislar sobre isso? E esse foi um ponto sensível no espelho de correção que o CESP divulgou, tá? Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, jurisprudência atual, que foi reafirmada em vários casos, tá? Casos recentes. Todas as hipóteses de foro por prerrogativa de função que existem no Brasil já estão estabelecidas na Constituição Federal. Todas. Outras normas, quaisquer que sejam, não podem criar novas hipóteses de foro por prerrogativa de função. Só a Constituição Federal é que estabelece os casos de foro por prerrogativa de função. E aí tem uma questão. A Constituição Federal, quando faz isso, quando diz quais autoridades têm prerrogativa de foro, pode fazer isso de três formas. Primeiro, de forma explícita, ela vai lá e no texto constitucional fala essas autoridades têm prerrogativa de foro nesses tribunais. Segunda forma, pode fazer isso por simetria explícita. O que é isso? É aquele caso em que a Constituição Federal, a própria Constituição Federal vai lá e fala, olha, essa autoridade estadual será tratada nesse tema igual aquela autoridade federal é tratada aqui na Constituição Federal. Então, a própria Constituição Federal estabelece a disciplina jurídica daquela autoridade, o regime jurídico ao qual ela está submetida. Então, por exemplo, no artigo 27, a Constituição fala que os deputados estaduais terão o mesmo tratamento de imunidades dos deputados federais.
Quando ela faz isso, ela dá aos deputados federais, a própria Constituição Federal dá aos deputados estaduais o foro por prerrogativa de função. Por quê? Porque a Constituição Federal dá aos deputados federais o foro por prerrogativa de função. E a terceira forma pela qual a Constituição Federal pode dar o foro por prerrogativa de função a alguma autoridade é por uma simetria implícita, tá? Então, a Constituição dá, a própria Constituição Federal dá para determinada autoridade estadual um foro por prerrogativa de função que é dado a uma autoridade federal, mas ela faz isso por meio de uma simetria implícita. Como assim? A Constituição Federal não vai lá e diz expressamente, olha, essa autoridade estadual recebe o mesmo tratamento da autoridade federal. Ela não faz isso. O que ela faz é, implicitamente, tratar uma autoridade estadual igual ela trata uma autoridade federal. E o exemplo básico disso é o Poder Executivo Estadual, segundo o STF. Porque a Constituição Federal, quando disciplina o Executivo Estadual, ela faz isso de uma forma muito semelhante ao Executivo Federal. Por isso, o STF diz que a própria Constituição Federal dá a determinadas autoridades estaduais o foro por prerrogativa de função, porque essas autoridades estaduais têm que ser tratadas da mesma forma que as autoridades federais, porque implicitamente a Constituição Federal faz isso. Por exemplo, secretário de Estado. Tá? Secretário de Estado, na Constituição Federal, não tem prerrogativa de foro expressa ali. E a Constituição também não fala que não fala expressamente que, por simetria, o secretário estadual receberá o mesmo tratamento do ministro de Estado. Não fala. Só que como o Executivo Estadual tem uma disciplina muito semelhante à do Executivo Federal na Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal diz, olha, no Executivo Estadual terá prerrogativa de foro as mesmas autoridades que no Executivo Federal tem prerrogativa de foro. Porque por simetria implicitamente existe ali uma simetria, tá bom? Então, por exemplo, o ministro de Estado tem prerrogativa, o ministro de Estado, né, que é a autoridade federal, tem prerrogativa de foro explicitamente na Constituição Federal. Secretário de Estado tem? Não tem. Só que, por uma simetria implícita, o secretário de Estado tem prerrogativa de foro dado pela própria Constituição Federal, tá? Cuidado, esse tratamento por simetria não significa que a Constituição estadual pode ir lá e criar uma nova hipótese de prerrogativa de foro, alegando simetria, né? Criar uma hipótese que não está na Constituição Federal, alegando simetria. Vou dar um outro exemplo. Vice-governador de Estado. Né? O vice-governador de Estado não está previsto na Constituição Federal como uma autoridade com prerrogativa de foro. Só que o vice-presidente da República tem prerrogativa de foro. E aí o STF decidiu o seguinte, olha, como o Executivo Estadual é tratado semelhante ao Executivo Federal, na Constituição Federal, a própria Constituição Federal assegura implicitamente a prerrogativa de foro ao vice-governador. Agora, isso não se aplica para o âmbito municipal, tá? Porque não existe esse tratamento tão próximo entre o Executivo Municipal e o Executivo Federal. Por isso, o STF já decidiu que vice-prefeito não tem prerrogativa de foro na Constituição Federal e que a Constituição do Estado não pode dar prerrogativa de foro para vice-prefeito, ainda que alegue uma simetria com o Executivo Federal. Tá? Por quê? Porque a Constituição de Estado não pode inovar no tema da prerrogativa de foro, não pode criar novas hipóteses, ainda que alegue estar fazendo isso a título de simetria. Tá? Então, resumindo, todos os casos de foro por prerrogativa de função decorrem diretamente da Constituição Federal, seja de forma explícita, seja de forma implícita. Constituição de Estado não pode legislar sobre isso criando novas hipóteses, tá bom? Inclusive o STF fixou essa tese aqui quando tratou do caso. Olha só, é inconstitucional norma de Constituição estadual que estende o foro por prerrogativa de função a autoridades não contempladas pela Constituição Federal, de forma expressa ou por simetria, tá? Não contempladas na Constituição Federal. Então a autoridade para ter prerrogativa de foro tem que estar contemplada na Constituição Federal, ou expressamente com a prerrogativa de foro no texto da Constituição Federal,
ou porque a Constituição Federal, a própria Constituição Federal, dá essa prerrogativa por simetria explícita ou por simetria implícita, tá? Inclusive, confirmando que esse é o entendimento do STF, existe no STF, em tramitação, uma proposta de súmula vinculante, né? Foi apresentada pelo ministro Dias Toffoli, que fala exatamente isso que a gente acabou de ver. Essa proposta não foi aprovada ainda, está pendente de aprovação, mas a PGR já disse que concorda, tá? Fala o seguinte: são inconstitucionais normas de constituições estaduais e leis orgânicas e a lei orgânica do Distrito Federal que contemplem hipóteses de prerrogativa de foro não previstas expressamente na Constituição Federal, vedada a invocação de simetria. Ou seja, essa proposta de súmula vinculante fala o seguinte: é inconstitucional norma local que cria hipótese de prerrogativa de foro que não esteja na Constituição Federal. E não pode alegar simetria para fazer isso. Não pode, porque só a Constituição Federal é que pode assegurar foro por prerrogativa de função, tá? Só que o que foi que veio no espelho do CESP, né? O espelho do CESP patinou um pouquinho nisso aí, tá? Patinou, eu já joguei aqui na tela, agora eu vou jogar na tela cheia para vocês, para ficar mais fácil de ver. Olha só o espelho do CESP, um trecho, né? Um trecho do espelho do CESP. O que ele falou? Falou o seguinte: ainda que caiba definição nas normas estaduais de casos de foro por prerrogativa de função com base na simetria, olha só, não cabe, a gente acabou de ver, o STF não admite, mas o espelho está falando isso. Seguindo a lógica da Constituição Federal, não pode, a gente viu que não pode. Isso não se poderia fazer por meio de lei delegada. Tudo bem, não pode, realmente a gente já viu, não tem que ser norma constitucional para tratar do tema, porque é a competência do Tribunal de Justiça, mas apenas na própria Constituição Estadual, devido à compreensão de que esse tema é essencialmente de índole constitucional. Também não poderia haver norma estadual em matéria de direito processual, de acordo com a Constituição Federal. Veja, realmente os estados não têm competência para legislar sobre direito processual, é um tema de competência legislativa privativa da União, mas isso não significa que nenhuma norma estadual pode tratar de processo. Por quê? Porque existem casos em que a Constituição Federal permite que os estados tratem dessa matéria, como é o caso de definição da competência do Tribunal de Justiça. A Constituição Federal permite isso lá no artigo 125 da Constituição Federal, tá? Então vejam, o CESP patinou aqui nesse espelho, tá? Ele colocou no espelho uma coisa que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas a gente tem que ver como é que ele vai corrigir as questões, tá? As respostas dos candidatos. Pode ser que ele tenha colocado isso no espelho, mas aceite as respostas dos candidatos que apliquem a jurisprudência que a gente acabou de ver aqui, do jeito que o STF decidiu, tá? Então, muito cuidado com esse tema, com a forma como esse tema apareceu nas provas, e se a banca de concurso, seja CESP ou não, errar no espelho ou errar na correção, vocês já sabem qual é a jurisprudência correta do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Se curtiu o vídeo, deixa aqui o seu like para ajudar a impulsionar e para o STF. Para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, tá? E um recado adicional: em julho a gente vai ter nova turma do Passaporte, tá? E vai ser a melhor oportunidade de entrar no Passaporte que vocês já viram. E eu arrisco dizer que é a melhor oportunidade que vocês já viram para se matricular em um curso preparatório para concurso público, tá? É só continuar acompanhando a gente que no próximo mês está chegando já. A gente vai ter essa nova turma aí. Beleza? É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.